Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na antífona de entrada, nós assim rezamos: Ó Deus nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais do que outros 1000. Um dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. O templo de Jerusalém era considerado a residência de Deus, a morada do Eterno. Jesus vai dizer naquele episódio com a samaritana, lembram-se que ela pergunta: vocês judeus dizem que nós devemos rezar em Jerusalém, para nós samaritanos é Betel. Aonde se deve rezar? Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e verdade. Espírito é o Espírito Santo, verdade é o próprio Jesus. Então, aonde nós nos encontramos com Deus, ali se torna o nosso local de oração. Ora, nós aqui temos esta alegria do salmista, o Salmo 83, porque está na casa de Deus, no seu templo. E nós devemos nos alegrar, porque em todos os lugares nós podemos estar em comunhão com Ele, com o Cristo, que é o verdadeiro templo. Lembra que ele vai dizer: destruir esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Ele se apresenta como um novo templo. Quem está em comunhão com Ele vive esta felicidade. Hoje, nós temos mais um daqueles momentos da vida desse profeta Ezequiel, que é muito cenográfico. Ele é enviado para anunciar com palavras e com a própria vida. Lembram quando ele tinha que fazer-se de deportado no meio do povo, atravessar um buraco no muro para chamar a atenção e as pessoas perguntarem, e ele dizer: isso vai acontecer com o príncipe, vai acontecer com a cidade. Hoje acontece algo drástico na vida deste profeta. Deus vai dizer assim: filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto dos teus olhos. Quem é o encanto dos seus olhos desse sacerdote? É a sua esposa. É o anúncio da morte da sua esposa. E que ele não pode se lamentar nem chorar, deve gemer em silêncio. Não colocará vestes de luto, não vai se alimentar como um enlutado. E assim, ele ouve essa mensagem de manhã, com o mal súbito anúncio da morte da esposa, que à tarde vai acontecer. E então o povo vai perguntar para ele: não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que fazes? E então ele diz que o Senhor manda dizer ao seu povo: vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho. O templo de Jerusalém, de fato, era tão belo que vinham de nações distantes para contemplá-lo. Era o orgulho do povo de Israel. O orgulho ainda maior porque eles consideravam que ali Deus morava. Então eles tinham a casa de Deus, o controle do local onde Deus estava. Então o povo se enchia de orgulho. E Deus vai dizer: olha, esse templo vai ser tomado pela Babilônia. Vai ser profanado. Com espada matarão os vossos filhos e filhas que estão no templo. E o povo deve fazer como o profeta fez: não chorar, não se lamentar, gemer em silêncio, não viver o luto. Ezequiel servirá como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. A profecia de Ezequiel, que é um daqueles que vai ser deportado e que é nas portas da deportação, ela vai insistir que, olha, aquilo que está acontecendo não é por causa dos pecados das gerações passadas, mas é por causa do pecado desta geração, do vosso pecado, e que é hora de fazer um sincero caminho de volta ao Senhor, um sincero caminho de conversão. Então hoje ele anuncia a coisa drástica: o templo, o orgulho do povo de Israel vai ser tomado. Mas cada vez que acontece alguma coisa na Bíblia, recordemos-nos para que nós não caiamos facilmente em uma imagem ruim, perversa, equivocada sobre o nosso Deus. A cada vez que acontece alguma coisa na Bíblia, ela é atribuída, coisa boa, coisa má, a Deus. Então é Deus que está fazendo com que o seu templo seja profanado
pela Babilônia seja tomado, mas que é consequência do abandono por parte do povo do seu Deus. Com o livro do Deuteronômio, nós rezamos em resposta a essa palavra de Deus. Da rocha que te deu a luz te esquecestes, do Deus que te gerou não te lembrastes. O cântico, ele fala do abandono que o povo de Israel faz do seu Senhor, esquece o seu Deus. Deus então vai dizer: esconderei deles o meu rosto. Deus que no Pentateuco vai permitir que o povo de Israel contemple a sua face, que vai se mostrar, até que o povo vai pedir que ele só fale com Moisés e não fale mais com todo mundo, porque eles tinham medo. Agora diz: eu vou esconder o meu rosto. Com deuses falsos provocaram minha ira. Deus é um Deus ciumento. Ora, a aclamação ao evangelho de hoje, nós assim vamos rezar: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós temos um episódio famoso hoje no evangelho. Alguém se aproxima de Jesus e vai dizer: mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Tal episódio em Marcos e em Mateus é narrado logo depois daquele episódio ali com as crianças. Então, veja que pergunta: mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Então, Jesus vai logo reagir. Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só um é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Ou seja, a bondade que você está buscando só vai encontrar em uma pessoa, Deus. Enquanto você não se encontrar com Deus, você vai estar vacando, buscando em coisas transitórias aquilo que preenche a tua vida e que somente vai ser encontrado em Deus. Então, já a pergunta dele, Jesus aproveita para indicar uma direção e vai dizer: viva os mandamentos. Quer ser uma pessoa que faz experiência da bondade de Deus, você deve estar em comunhão com essa bondade. E para ter essa comunhão, você tem através da vivência dos mandamentos. Ele vai perguntar quais? Jesus vai citar os mandamentos em relação ao irmão, pressupondo já que aqueles em relação a Deus, os 3 primeiros, já devem ser vividos. Então, Jesus responde com os mandamentos e agora sim, este homem é chamado de jovem. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Em nenhum momento se fala que esse jovem, diferentemente de outros interlocutores que se apresentam diante de Jesus, seja uma pessoa que esteja armando uma armadilha para Jesus, que não seja sério, que não tenha uma intenção reta. Ele chega, então faz mais uma pergunta, é a terceira: o que ainda me falta? Parece alguém que quer de fato viver o evangelho, quer viver em união com Deus, quer viver o anúncio da palavra de Deus. Jesus vai dizer: se queres ser perfeito, então sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Já está no Sermão da Montanha que nós ouvimos no início do evangelho. Se queres ser perfeito, porque a observância da lei já se encontrava entre os fariseus e doutores da lei, mas falta uma busca sincera de perfeição. Jesus: se queres ser perfeito, queres ser como Deus perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. 3 coisas: vende, dá aos pobres e vem e segue-me. Então, esse jovem, de novo chamado de jovem, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O discurso sobre a relação com os bens vai se prolongar depois disso aqui no Evangelho, mas já chama atenção para uma coisa: os bens materiais, a riqueza facilmente na nossa vida, sempre ocupam o lugar de Deus. Se eles não, o único modo de evitar isso é quando eles se tornam um instrumento de comunhão e solidariedade. Então isso é muito importante, meus caros, porque o fato de alguém ganhar um salário justo não dá direito de usar esse salário como bem quer,
mas deve ser instrumento de comunhão. Sobre isso, nós já ouvimos nos domingos do Evangelho de Lucas aquela parábola do homem rico que tem uma grande colheita e erra porque não vê que a sua vida vai ter um fim e não é capaz de solidariedade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.